de Moisés proíbe o homicídio. Está escrito lá com todas as letras: não matarás. E Davi estava ordenando a morte de alguém que era fiel a ele. Davi estava ordenando a morte de um dos seus valentes. Davi estava ordenando a morte de alguém que lutou ao seu lado muitas batalhas. Próximo versículo, por favor. E aí a Joabe não resta nenhuma opção senão fazer o quê? Cumprir a ordem de quem? Do rei. Tendo sitiado a cidade, o que Joabe faz? Está escrito aqui, ó. O que Joabe faz? Ele cumpre a ordem de quem? Do rei. Não, volte por favor. A gente está no 16, isso. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Ou seja, Joabe então cumpre a ordem do rei. Agora sim, próximo versículo. E aí os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram o quê? Mortos, e morreu também quem? Urias, o heteu. Meus irmãos, o homicídio por si só ele é um ato repugnante e condenado pela lei natural dos homens. Se você decidir tirar a vida de alguém, o que vai acontecer com você? Você vai ser julgado. Se for provado que você é culpado, você vai ser condenado à prisão, porque assassinato, homicídio é um crime que é punido pela lei dos homens, que dirá pela lei de Deus. Então, este ato que é tão indigno, que é condenado pela própria consciência humana, é considerado um crime universal. Em qualquer lugar do mundo que você for, o homicídio é crime. Agora, quem foi que planejou e ordenou o homicídio de Urias? Quem? Quem foi? Quem era Davi? Ele era o rei, mas ele era só o rei? A Bíblia diz que ele era o escolhido. A Bíblia diz que ele foi ungido. A Bíblia diz que desde o dia que ele foi ungido, ele ficou cheio de quê? Do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia também diz que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Foi esse homem que ordenou a morte de Urias. Um homem que foi escolhido por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, mas que se afasta de Deus no momento em que ele não faz o que Deus quer. Meu irmão, minha irmã, você pode estar cheio da presença de Deus. Se você der um passo para fora da vontade de Deus, você vai se afastar da presença do Senhor. Não tem como. O Espírito Santo, ele não vai andar com quem não quer andar com ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem ungido, mas naquele momento o coração de Davi estava longe de Deus. Ele não queria voltar-se para Deus, ele queria resolver o problema da maneira dele. E nós estamos diante do relato de um crime cometido por um grande homem de Deus. Coloque isso no seu coração. O quanto você for para longe de Deus, é o tanto que você vai estar longe dele. Você não estará cheio do Espírito Santo se você estiver caminhando longe da vontade de Deus. Davi é o maior exemplo disso. Além de perder o senso de justiça, Davi também teve afetado o seu senso de justiça natural. Além de perder o senso de justiça da parte de Deus, ele também perdeu o senso de justiça da parte dos homens.
E mais uma vez, meus irmãos, o pecado, ele é um processo que vai se desenvolvendo no coração humano. Mais uma vez, Davi caiu quando ele mandou matar Urias? Sim ou não? Não. Davi caiu quando ele decidiu se deitar com Batseba? Sim ou não? Não. Davi cai quando? Quando o seu coração começa a desejar aquilo que não era para desejar. O pecado, ele começa com um desejo. O pecado começa com a cobiça. Tiago 1,15, bote na tela, por favor. O pecado, ele começa com um desejo ardente de fazer aquilo que não agrada a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz a quê, irmãos? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Então Tiago está dizendo que o pecado é um processo. Primeiro começa com o quê? Com a cobiça. E depois da cobiça ele dá luz ao pecado propriamente dito. E o pecado que você ou eu cometermos vai nos levar aonde? A morte. O pecado de Davi levou à morte. Pastor, quem morreu? Morreu Urias. Morreu a criança que Batseba estava esperando. Davi quase morre espiritualmente. Aliás, Davi poderia ter morrido fisicamente, porque quando Natã vai confrontá-lo, o profeta diz para ele: você não morrerá, porque Deus ouviu o seu pedido. Davi poderia ter perdido a própria vida. Então, tudo começa com a concepção. A cobiça, ela dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Depois, o segundo processo é a evolução. Primeiro é a concepção. O desejo nasce no coração. Aquele desejo de fazer o que é errado, aquele desejo de fazer o que é mal, começa a brotar dentro do nosso coração. E a gente, ao invés de cortá-lo, ao invés de fazer como Jesus disse: se o seu braço te faz pecar, o que você tem que fazer? Corta-o e lança fora. A gente não faz. A gente começa a alimentar esse desejo, e esse desejo vai aumentando, e depois ele passa para a evolução. Salmos 42, versículo 7. O que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre quem? Um abismo chama outro abismo. A cobiça de Davi, a omissão de Davi, chamou outro abismo. A cobiça. A cobiça de Davi chamou outro abismo. O adultério. O adultério de Davi chamou outro abismo. Esconder a transgressão. E o abismo de esconder a transgressão chamou outro, que foi o quê? A morte de Urias. Então, começa com a concepção e depois passa para a evolução. E à medida em que o pecador transgride, além de crescer o seu pecado, ele começa a ficar diversificado, porque você começa com um pecado, mas daqui a pouco você já está cometendo outros pecados. Veja que Davi, ele começa adulterando, certo? O pecado de Davi, ele, obviamente, existe a omissão e a cobiça, mas ele se concretiza no adultério. Só que não fica no adultério. Quando você cai no pecado e você não se arrepende, você começa a cometer outros pecados. Davi cometeu o adultério, Davi cometeu a mentira, que ele ficou tentando mentir para Urias para esconder a sua transgressão. Ele queria mentir para Urias para dizer que o filho que Batseba estava esperando era de Urias e não de Davi. E por fim o homicídio, ou seja, de um pecado Davi cometeu mais quantos? Mais 2, e tornaram-se 3 pecados graves diante de Deus.
adultério, mentira e homicídio. Então, quando você entra no caminho de pecado e você não volta atrás, você não se arrepende, o pecado, ele começa a se diversificar. Por quê? Porque a nossa consciência, ela fica cauterizada, e a gente já não vê mais problema em ficar cometendo outros tipos de pecados. A gente começa a achar normal errar diante de Deus. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 28, para ver o que Paulo está escrevendo à igreja em Roma. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o quê? Está escrito aqui, pode ler. E por haverem desprezado o quê? O conhecimento de Deus, o próprio Deus fez o quê? Os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem o quê? Coisas que não convêm. Versículo 29. Por quê? Porque eles estão cheios de quê? De todo o tipo. Veja a lista. Eles estão cheios de todo tipo de quê? Justiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, difamação. Versículo 30. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Versículo 31. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha quanta coisa. Porque um abismo chama outro abismo. Quando você comete um pecado e você não se arrepende, quando você comete um erro e não volta atrás, quando você não procura conserto com Deus, você vai aumentando o seu leque de opções de pecado. Por quê? Porque passa a ser normal. Porque você vai achar normal cometer todo esse tipo de coisas. Eu fiz como Eva. Deus disse que no dia em que comesse do fruto, o que ia acontecer com eles? Eles iriam o quê? Deus disse para Adão e Eva: no dia que vocês comerem do fruto, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Eva come do fruto e o que acontece com ela? Nada. O que ela faz? Adão, aqui, eu comi e não morri. Adão olhou e falou: realmente ela não morreu não. O que Adão faz? A gente começa a pecar, e naquele primeiro momento Deus está, através da sua rica misericórdia, nos dando a oportunidade de conserto. E eu creio que Deus também deu a oportunidade a Davi de se consertar. Eu creio que se quando Batseba chega para Davi e fala: Davi, eu estou grávida, se Davi vai buscar a Deus em primeiro lugar, eu creio que a história de Davi teria sido outra. Eu creio nisso. Mas Deus ficou lá esperando o arrependimento de Davi, que não aconteceu. Irmãos, Davi, ele não se arrepende. Até quando o profeta vai falar com ele, ele está cheio de ódio, porque até aquele momento ele não tinha se dado conta do estrago que ele tinha feito. De tão cego que ele estava. Então, o pecado é um processo que começa com a concepção. O desejo nasce no coração, depois ele passa por um processo de evolução. Um abismo chama outro abismo, e aí o pecado ele se diversifica. Você começa de um a cometer outros tantos pecados iguais ou piores. Depois ele passa para um outro processo, que é o da insensibilização. O pecador se torna insensível às coisas de Deus. Davi se tornou insensível. Os atos que cometem não trazem mais culpa ao seu coração. Davi, ele estava planejando a morte de um homem que lutou ao seu lado muitas guerras, e nada aconteceu no seu coração. É como se ele estivesse tranquilo.
É como se ele estivesse planejando uma estratégia de uma guerra. Não, vamos lá. Olha, escreve uma carta para Joabe. Você vê o requinte de crueldade de Davi, que ele faz com que Urias levasse para Joabe a sua própria sentença de morte. Isso é um requinte de crueldade terrível. Urias levou a sua sentença de morte sem saber. Então, a voz do Espírito Santo não constrange mais. A palavra de Deus não fala mais ao coração. Não há sensibilidade nem arrependimento. E esse, meus irmãos, é um dos estágios mais perigosos a que um ser humano pode se submeter. Porque o Espírito Santo, ele vai clamar, mas ele vai clamar para um coração endurecido. E um coração endurecido não dá ouvido às coisas de Deus. Em Provérbios capítulo 29, versículo 1, eu vou ler alguns textos com vocês para você entender o tamanho do problema da insensibilidade. Provérbios 29, 1, veja o que está escrito. Quem teima em fazer o quê? Lê aqui comigo. Quem teima em rejeitar o quê? A repreensão será o quê? Destruído de repente, sem que haja o quê? Remédio. Quem está falando isso? É a palavra de Deus. Quem insiste em não mudar vai ser destruído. João capítulo 5, versículo 14. Evangelho de João capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus diz: mais tarde, Jesus o encontrou aonde? No templo, e disse o que para ele? Olhe, você foi curado, ok? A conversa de Jesus parou por aí? Não, Jesus disse o que para ele? Não peque mais, para que não lhe aconteça o que? Olha, meu irmão, você foi curado. Mas guarde o seu coração, para que não lhe aconteça coisa pior. Atos capítulo 7, versículo 51. Agora, falando da igreja primitiva. Atos capítulo 7, versículo 51. O que diz a palavra de Deus? Homens teimosos, e o que mais? Incircuncisos de coração. Ora, o que significa ser incircunciso de coração? Para entender isso, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento. O que era a circuncisão? A circuncisão era um sinal de que a pessoa estava em aliança com Deus. Então, ao 8º dia de nascimento, todo menino hebreu, ele tinha o seu prepúcio cortado. E aquilo ele carregava na sua carne o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Quando Paulo diz incircuncisos de coração, o que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo falar a respeito de pessoas que não andam em aliança com Deus. Ele está falando de pessoas que não carregam no coração a marca da aliança que Cristo fez na cruz. Ele está falando de pessoas que rejeitam o amor de Deus que foi demonstrado claramente na cruz do Calvário. Paulo está falando disso, homens teimosos, homens que não têm aliança com Deus, homens que não ouvem a voz do Espírito Santo e repetem os erros que cometeram quem? Os seus pais. Depois de se tornar insensível, o próximo passo é a corrupção. Após a insensibilização, já não resta mais senso moral. O pecador estará capacitado e disposto a praticar todo tipo de injustiça. Como nós lemos lá em Romanos capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 32.
Depois que você se torna insensível, qualquer pecado vai ter lugar na sua vida, porque você vai se corromper de vez. Daniel capítulo 4, versículo 34. Só há um caminho de volta. É olhar para os céus. Daniel capítulo 4, versículo 34 diz que depois de ter sido exposto à vergonha pública, porque Nabucodonosor foi avisado por Deus que se ele continuasse cultivando a soberba no seu coração, que ele seria arrancado do trono. E ele seria arrancado do trono de uma maneira muito violenta, que ele perderia o seu juízo, que ele ficaria louco, e ele viveria entre os animais. E isso acontece. Nabucodonosor não se arrepende do seu pecado, Nabucodonosor não se arrepende da sua soberba, do seu orgulho, e ele continua enaltecendo as obras das suas mãos, e naquele momento Deus o arranca do trono. Aí vem o texto que nós vamos ler. Ao fim daqueles dias, de que dias? Os dias que Nabucodonosor esteve longe do trono, vivendo como louco entre os animais. Seu destino era dado como incerto. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, fiz o quê? Levantei os olhos para onde, meus irmãos? Para os céus. E recuperei o quê? E recuperei o quê? O entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados o quê? Como nada. Eu estou no versículo 35. Estamos no mesmo versículo? Estamos. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o quê? O que ele faz. Versículo 36. Neste tempo eu recuperei o quê? O entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. É interessante que a gente está falando de um rei que era um homem segundo o coração de Deus e que comete um monte de pecados. E agora estamos falando de um outro rei que não pertencia ao povo de Deus, um rei estrangeiro, um rei babilônico, um rei que tinha os seus próprios deuses e que cometeu também os seus erros, os seus pecados. Mas agora este rei, que não conhecia Deus, ele levanta os olhos para onde? Para os céus, e ele se arrepende dos seus pecados. E Deus o restabelece no trono. Meus irmãos, todos nós deveríamos pensar 1000 vezes antes de deixarmos o pecado evoluir a tal ponto. Porque talvez você não chegue ao entendimento de Nabucodonosor. Talvez você não consiga. Eu conheço pessoas que andaram comigo na igreja, andamos lado a lado,
tocamos juntos no ministério do louvor, pregávamos na igreja. E hoje está morto, literalmente, um acidente. Ele era da aeronáutica, estava num helicóptero com 5 homens. Um belo dia se afastou de Deus, largou a igreja, largou a família, foi para Manaus. O helicóptero cai com 5 homens, só ele morreu, no meio da floresta amazônica. Eu não sei o que passou na cabeça dele antes da queda do helicóptero, eu não sei te dizer onde ele está hoje. Eu sei te dizer que nós caminhamos juntos por um tempo, e depois ele se afastou da presença de Deus. Não deixe que o pecado evolua. Coloque um ponto final nisso. Porque senão, o próximo passo é a morte. Acabei de contar um caso de alguém que eu conheci, ninguém me contou, não. Falo porque não foi dessa igreja. Hoje não existe mais. Morreu novo, não tinha nem 40 anos de idade. Porque simplesmente deixou com que o pecado tomasse conta do seu coração e gerou a morte. Como nós vimos lá em Tiago 1,15, o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Meus irmãos, por causa do pecado que Davi cometeu com Batseba, o seu casamento e a sua vida foram arrasados. Urias foi assassinado. Coloque aí em 2 Samuel 11:26, por favor. O pecado que Davi comete com Batseba, ele gera morte. Versículo 26 diz o quê? Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era o quê? Morto. Ela chorou por ele. No versículo 17, a gente viu que os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, e alguns oficiais de Davi foram mortos. Não foi só Urias quem morreu, morreu mais gente que não tinha nada a ver com a história. Naquele dia, não foi só Urias que morreu, não, está lá. Alguns dos oficiais de Davi foram o quê? Mortos. Não foi só Urias quem morreu, não. Tudo por causa do pecado. Então, o pecado ele pode trazer morte física, mas também pode trazer morte espiritual. E a morte espiritual, meus irmãos, muitas vezes é pior do que a morte física. Porque a morte espiritual tira você da presença de Deus. Alguns estudiosos dizem, por exemplo, que depois que Adão é expulso do paraíso, ele leva algo em torno de 200 anos para voltar a buscar a Deus. 200 anos para se reconciliar com Deus. A morte espiritual faz você andar cada vez mais longe da presença de Deus. Eu quero concluir dizendo: todos nós podemos falhar, todos nós. Pequenos erros se desenvolvem em nossas vidas, e quando a gente não percebe, eles estão se tornando em pecados maiores. Quando nós tentamos encobri-los, nós tomamos atitudes ainda mais repugnantes, e diversificamos as escolhas erradas, além de agravar as primeiras, que foi o que aconteceu com Davi. E assim como Davi, nós não estaremos isentos dessas atitudes erradas. Deus pedirá contas. Então o que nós temos que fazer? Jesus disse: vigiai e orai.
Fiquem atentos. Nós não podemos dar a primeira brecha. Se Davi, eu disse isso aqui, Davi errou não indo para a guerra, sim ou não? Ele deveria ter ido para a guerra e não foi. Depois, como ele não foi para a guerra, ele não tinha o que fazer, ele ficou andando pelo palácio e do terraço ele olha Batseba se banhando. Até ali. Isso tudo poderia ter acontecido com qualquer um de nós, sim ou não? Mas a partir daquele momento ele tinha uma opção muito clara diante dele. Ele poderia ter virado as costas e ter ido embora. Como José, que quando a esposa de Potifar o agarrou, o que José fez? Fugiu. Mas não, Davi fica. E Davi alimenta aquele sentimento. Então nós precisamos aprender algo importante. Nós estamos aqui diante da história de um grande homem de Deus que é Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas para ocultar o seu pecado, ele foi capaz de tomar as atitudes mais horrendas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não ache que você está tão acima do bem e do mal, que isso não vai acontecer com você. Não, pastor, fica tranquilo, eu sou um grande homem de Deus, eu sou uma grande mulher de Deus. Davi era muito melhor do que nós. Davi foi chamado de algo que nenhum de nós aqui foi. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E veja até onde ele caiu. Nós precisamos tomar cuidado. Cuidado. Evite a tentação. Jesus disse para vigiar e orar. Jesus disse para cortar o braço e lançar fora. Se você está caindo no pecado, joga ele fora. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Seja o que for. Seja qual for o pecado que estiver batendo a sua porta, só uma maneira de você vencê-lo é fugindo dele e correndo para os braços do Pai. Fugir do pecado e correr para os braços do Pai. Fugir do pecado e correr para os braços do Pai. É a única maneira de você vencer, de eu vencer, de nós vencermos. Não há outra maneira, não há outra forma. Mais uma vez, quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus e caiu desta maneira. Por que você acha que é mais forte que Davi? Tenha cuidado. Não deixe o pecado evoluir. Quando você sentir algum desejo que não agrade a Deus, corte o mal pela raiz. Faça morrer logo ali no início. Não deixe um abismo chamar outro abismo. Corte logo o mal pela raiz. E diga: Senhor, eu não tenho condições de vencer esse pecado que está batendo na minha porta, mas o Senhor tem. Eu não tenho condições de lutar contra isso, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu auxílio. Me ajuda a vencer essa tentação que está batendo na minha porta. Eu lembro que uma vez eu estava vendo uma explicação do reverendo Augusto Nicodemos, e ele estava falando, por exemplo, de homens que andam na rua olhando para mulheres. Ele disse: olha, você não pode evitar de ver uma mulher na rua. Você está andando na rua, seus olhos enxergam, uma mulher passa na sua frente, você não tem como evitar olhar para ela, mas você pode evitar a segunda olhada. Você não precisa olhar para trás novamente. O que ele estava ensinando? A tentação bateu na sua porta. O que você tem que fazer com ela? Se livra. Para que você vai alimentar o desejo da sua carne? Em outras palavras, meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer. Davi tinha tudo para cortar o mal pela raiz. Ele fez? Não. Ele se omitiu. Se omitindo, ele cobiçou.
Cobiçando, ele adulterou. Adulterando, ele tentou esconder o seu pecado e mentir. E mentindo, ele mandou matar um inocente. Ele não somente planejou, ele mandou matar. E aí sabe o que aconteceu? Lá na frente, ele disse assim: Deus, eu vou construir uma casa para o Senhor. Eu vou construir um templo para que o Senhor possa habitar no meio do teu povo. O que Deus disse para ele? As suas mãos estão sujas de sangue. Sangue de quem? Urias. Você não vai construir uma arca. Você não vai construir um templo para mim, porque as suas mãos carregam sangue inocente. Você entende até onde isso pode chegar? Era errado querer construir um templo para Deus? Óbvio que não. Tanto é que Salomão constrói. Mas Davi carregava o quê? O sangue de Urias nas suas mãos. E Deus disse o quê? Negativo. De forma alguma você vai construir um templo para mim. Meus irmãos, o nosso desejo é que com esta série de mensagens que a gente possa aprender com os erros dos outros. Se você está enfrentando um momento onde o pecado está batendo na sua porta, corte logo isso, acabe logo com isso. Não deixe com que o pecado avance como Davi permitiu. A gente pode e deve aprender com os erros dos outros, amém? A gente não precisa cair aonde a Bíblia nos ensina que nós podemos vencer. Esta é a mensagem. Deus deixou registrado para que nós não venhamos a passar pelas mesmas coisas que Davi passou. Amém? Então, todas as vezes que o pecado bater a sua porta, lembre-se do que Deus disse a Caim: o pecado está à sua porta, cumpre a você dominá-lo. Amém?